O deputado federal Baleia Rossi, agora sim com quem nós vamos conversar nesse instante. Bom dia, deputado. Bom dia a todos de Matão, bom dia Daércio, bom dia a todos da TV, do rádio. É um prazer poder falar com vocês, prestar contas do nosso trabalho e, claro, falar do que está acontecendo aqui em Brasília, nesse momento difícil que passa a população dessa pandemia, do Covid-19, de todos os projetos de enfrentamento dessa pandemia para dar um mínimo de conforto para a população que passa por um momento de grande dificuldade, já que tivemos aí mais de 70 mil mortos por causa dessa pandemia. De todas as cidades que o senhor representa aqui, certamente Ribeirão Preto, por ser uma região, é sede de uma região metropolitana, né? A que mais preocupa, não, deputado? Olha, inclusive nós estamos em vermelho, né? O interior de São Paulo quase todo voltou a ficar vermelho, uma situação crítica que preocupa pela saúde da população e também o aspecto do impacto que essa pandemia tem na economia, gerando desemprego, dificuldades de todas as ordens para a população. Por isso, o nosso foco principal agora tem que ser o enfrentamento da pandemia, mas, ato contínuo, temos que pensar numa pauta pós-pandemia para que o país possa se recuperar o mais rápido possível. Já nós vamos entrar aqui no assunto, particularmente das verbas, dos valores federais destinados aos municípios, mas ainda na esteira disso que o senhor estava dizendo agora, a gente tem defendido a ideia, deputado, de que apesar disso tudo e por ter a certeza de que isso vai ser amenizado e vai passar, que a gente deveria, na minha opinião, o governo federal já deveria ter um comitê de volta à normalidade, seja ela qual for, do ponto de vista econômico e da relação brasileira com o resto do mundo. Eu defendi aqui outro dia essa ideia. Eu não vejo iniciativa nesse sentido, a menos que exista, e o senhor que está em Brasília deve saber me dizer. O governo tem já preparado algum comitê de notáveis que possa já se dedicar à recuperação brasileira, da economia dela própria, da economia dela em relação aos outros países parceiros comerciais? Nós estamos conversando com o ministro Paulo Guedes, nós estamos até sugerindo algumas medidas, alguns projetos para que a gente possa deliberar pós-pandemia, mas não existe ainda objetivamente por parte do Ministério da Economia ou do governo federal uma agenda pós-pandemia. Acho que isso é urgente, não dá para a gente esperar a pandemia passar para pensar numa agenda, porque o ideal seria, assim que a gente tiver superado a pandemia, a gente já começar com votações de reformas estruturais, como, por exemplo, a nossa reforma tributária. Acho que é a reforma mais importante, a PEC 45, que eu sou autor. Esse é um assunto que já se estende aí por 30 anos, né, de reforma tributária, de discussão, mas acredito que hoje o texto está absolutamente maduro e se a reforma tributária ela era importante antes da pandemia, eu diria que hoje ela é vital para o país. Não terá recuperação, senão pelo pontapé inicial da gente finalizar a votação da reforma tributária e de outros temas que são relevantes para que o país volte a ter credibilidade internacional, para que os investimentos cheguem. Objetivamente, o que nós precisamos? Gerar emprego e renda. E para isso nós precisamos de investimentos. Os outros países, os investimentos estrangeiros só virão para o Brasil se perceberem que nós teremos uma agenda de ajuste fiscal, de responsabilidade e que demonstre que o país retomou os trilhos e que vai ter uma agenda econômica positiva. O projeto de reforma tributária do governo já chegou ao Congresso, porque até há dias atrás disseram que não. Olha, o Congresso já tem praticamente a proposta dele lá, esperando a do governo. Nós temos a nossa proposta, que é a PEC 45, que é de minha autoria. Hoje nós temos vários obstáculos já superados. Por exemplo, nunca os governadores, historicamente, aceitaram
que o ICMS pudesse estar dentro de um imposto único sobre todos os impostos que recaem sobre consumo. O que diz a PEC 45? É a união de 5 impostos: PIS, COFINS e IPI, que são os 3 impostos federais, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Nós tiraríamos essa cumulatividade que nós temos no nosso sistema. Nós temos o sistema que é uma colcha de retalhos, é o pior sistema tributário do mundo, prejudica a população, prejudica os investidores, prejudica a competitividade das nossas empresas, e numa transição de 10 anos, 100% deste imposto seria cobrado no destino onde o bem é consumido, onde o serviço é prestado, e isso é uma grande simplificação tributária, desburocratiza todo o sistema e deixa o Brasil no modelo que já existe em 170 países. Então, nós temos já da Câmara com a do Senado, já temos uma comissão mista tratando deste tema e estamos aguardando a proposta do governo para que possa melhorar até a nossa ideia da PEC 45, para que a gente possa fazer uma reforma tributária com a contribuição de todos. O nosso programa está sendo reproduzido, aliás, está sendo apresentado nesse momento ao vivo pelo rádio, bom dia ouvintes mais uma vez, pela TV aberta aqui, que engloba dezenas de municípios da nossa região e a própria Matão, e pelo Facebook também, pela internet, pelo nosso canal, pelo Facebook e pelo nosso aplicativo. Certamente entre os internautas, ouvintes e telespectadores, deputado, nós temos muita gente também que tem sofrido muito com essa falta de atualização da tabela do imposto de renda, que cada vez mais abocanha de gente menos provida aí de recursos, de salários até baixos, que hoje são submetidos à mordida aí do leão. Eu não vi o senhor falar dentro dessa proposta de reforma, se é que é cabível dentro dela, se é o melhor lugar para isso, mas de qualquer modo essa tabela do imposto de renda aí cada vez mais voraz, deputado. Você levanta um tema que é altamente relevante, porque hoje no país quem paga imposto de verdade é o assalariado. A mordida do leão vem já no olerite, e quem recebe salário paga altos impostos sobre a renda, e muitas vezes quem ganha dinheiro grosso paga pouco imposto. A nossa PEC 45 é uma simplificação tributária, a reforma tributária sobre os impostos de consumo. Nós temos outros 2 debates sobre renda. Existe uma ideia preliminar, acredito que o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, irá mandar para o Congresso Nacional, eu acredito, diminuindo a carga sobre a renda das pessoas, sobre os assalariados, e aumentando sobre lucros e dividendos. Hoje, a pejotização faz com que a pessoa que ganha 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais por mês pague 10%, 15%, e o assalariado paga 27,5%, paga 25%, paga 20%. Então, é algo que é indefensável, e acredito que também nós temos que discutir essa questão da renda, porque a classe média, principalmente, acaba pagando imposto no Brasil em detrimento dos ricos, daqueles que mais têm recursos e que sempre arrumam uma maneira de pagar menos impostos no Brasil. Vamos então ao assunto principal que o traz aqui, deputado, e pela gentileza que nos atendeu, eu agradeço mais uma vez, que são cerca de 9 milhões atribuídos à Matão dentro daquela ajuda federal em situações de Covid para os municípios. Desde então que a gente tem uma enorme dificuldade em questionar, inclusive, não diria que há, mas as prefeituras da região, por não saber exatamente se esse dinheiro foi repassado. Foi aprovado, o senhor foi inclusive portador dessa notícia, no dia seguinte à aprovação, circulou aqui um vídeo pela cidade do senhor informando isso, creio que com as outras cidades que o senhor representa também, e desde então que aí os municípios não informam exatamente sobre isso que recebem, não dão notícia disso.
E aí se coloca numa situação complicada. Há uns 15 dias aqui, muitos eram os ouvintes que diziam, à medida em que os números foram aumentando em Matão, deputado, as pessoas começaram a sentir a necessidade de que talvez a cidade tenha que ter um suporte maior de leitos e tudo mais. Isso demanda um alto custo. E quando se fala em alto custo, é evidente que a população lembrou, cadê os 9 milhões? E começaram a questionar a gente aqui. Eu não tinha como dar resposta. O município também, a não ser uma fala rápida do prefeito aí, que se limitou a dizer que seriam cerca de 2,5 milhões, algo assim. E depois disso não tinha, então foi daí que eu procurei. Bom, se o deputado foi o porta-voz disso, certamente que a sua assessoria, ele próprio deve saber, caso a caso, cidade por cidade aqui de sua região, como é que está o trâmite desse dinheiro, se ele está, se já chegou e quanto, nesse caso, faltaria chegar, particularmente para Matão, deputado. Olha, é importante dizer que todos os municípios do Brasil estão recebendo recursos deste auxílio emergencial aos estados e municípios. Este é um projeto que nasceu na Câmara dos Deputados. No início tiveram várias críticas, porque entendiam que não era necessário um aporte desta monta para os municípios e para os estados. Nós entendíamos ao contrário, porque sabíamos que a pandemia ia repercutir de maneira muito drástica nas arrecadações dos estados e municípios, e isso ocorreu. Nós tivemos queda de arrecadação de 30%, 40%, tanto para os estados quanto para os municípios. Depois nós fizemos um entendimento com o Senado, com o próprio governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes, que acabaram entendendo a importância deste projeto e votamos. Eu estou aqui com os números. Matão vai receber R$9.302.000. Exatamente. Já recebeu a primeira, são divididos em 4 parcelas. A primeira parcela foi paga dia 8 de junho. Está programada a segunda parcela para o dia de hoje. Hoje. Eu vou até depois verificar, conversei com vários prefeitos amigos e eles reafirmaram que hoje está previsto a segunda parcela e nós teremos 2 parcelas ainda. Qual é a ideia? Claro que com a queda drástica na arrecadação, os municípios precisam de recursos para manter os serviços essenciais funcionando, principalmente na área da saúde. Hoje nós não teríamos condições de pagar sequer a folha de pagamento da saúde, da segurança, da educação, mesmo que remota, enfim, a limpeza pública. Então, esses recursos estão sendo vitais para que os municípios mantenham os seus serviços básicos à população. Esse era o objetivo. Nós conseguimos avançar, já foi paga uma parcela, hoje deverá ser paga a segunda parcela e tem mais 2 parcelas já programadas para que Matão e todos os municípios da região e todos os municípios do Brasil e os 27 estados, 26 estados do Distrito Federal também possam receber este recurso para compensar a queda drástica na arrecadação, que, claro, parou o comércio, pararam as indústrias, as pessoas pararam de comprar, profissional liberal não pode trabalhar, prestador de serviço não pode trabalhar. Claro que a arrecadação cai. E aí, este aporte de recurso importante para todos os municípios, inclusive Matão. Bem, então vamos só reafirmar os valores. O senhor disse que uma parcela de qual o valor dessa primeira que vem em junho, deputado? Se você dividir em 4, vai dar 2 milhões e tralalá. Eu ouvi alguma coisa aqui de 2, para arredondar, 2,5 milhões realmente. Que o próprio prefeito, inclusive, afirmou que recebeu em recente live aí que ele fez. Dá 2.325 se você dividir alguma coisa os por aí. 9 em 4 parcelas. Então ele deve ter recebido 2.325, Isso. deve receber hoje o mesmo. São parcelas iguais, deputado? E tem mais 2. São parcelas iguais nesse caso. Parcelas iguais. Então agora o senhor diria então que hoje a prefeitura deve estar recebendo mais 2.300.000 e pouco. A programação do governo federal, depois eu vou checar com os prefeitos, a programação
era que hoje nós Saísse. teríamos mais um pagamento dessas parcelas. A periodicidade é o quê? De 30 dias entre elas? De mais ou menos 30 dias. Se a primeira foi dia 8 de junho, aí depende um pouco da disponibilidade de caixa do governo federal, porque, para você ter uma ideia, são 60 bilhões de reais, sendo que desses 60, 23 bilhões vão para os municípios e o restante para os estados. Certo. Você vê que essa questão de verbas às vezes pode confundir. Até porque foi anunciado aqui uma verba destinada ao hospital. Lembrem-se que esse dinheiro vem para os cofres da prefeitura, para a finalidade única e exclusiva de enfrentamento ao Covid no município. Não se pode gastar um centavo que não seja dentro dessa função aí, dessa necessidade. Mas aí vem uma outra aqui, destinada, e era bom que o senhor explicasse qual é a origem dela e a finalidade diretamente o hospital, mas para que esse valor não seja calculado sobre todos esses demais. Então nós falamos de 4 parcelas de 2 milhões e pouco, uma já veio em junho, a outra deve estar chegando aí hoje para a prefeitura, já totalizando quase perto de 5 milhões, chegando aos cofres da prefeitura de Matão. Mas tinha uma outra de 390, o número exato eu não tenho aqui, esta resultado de uma lei e que foi para o hospital, que então o quê? Um outro projeto, uma outra lei, deputado? É um outro projeto. Nós votamos um projeto de auxílio para as santas casas e hospitais filantrópicos também de todo o Brasil. O Ministério da Saúde fez a portaria com os critérios. Eu tive a honra de ser o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. O senador Major Olímpio foi o relator lá no Senado. Nós conseguimos acelerar o processo. Eu falei com o presidente Rodrigo Maia da importância de se votar com urgência na Câmara dos Deputados, já que o Senado já tinha votado uma lei, inclusive de autoria do senador José Serra. Eu consegui articular com todos os líderes da Câmara dos Deputados de um dia para o outro, era uma quinta-feira, na sexta-feira foi convocada uma sessão extraordinária pelo presidente Rodrigo Maia e nós conseguimos votar esta lei totalmente diferente do auxílio emergencial aos estados e municípios. É uma lei que destinou 2 bilhões de reais para filantrópicos e santas casas. O Hospital Carlos Fernando Malzone recebeu 2.910.000 reais pagos em 2 parcelas no mês de junho. Então, este é um recurso deste projeto que eu fui o relator na Câmara dos Deputados, só de apoio para os hospitais filantrópicos e santas casas. Tive a oportunidade, inclusive, depois de relatar, de ter uma audiência presencial com o presidente Jair Bolsonaro, onde eu fiz um apelo para que ele pudesse sancionar. Ele podia vetar ou sancionar. Falei um pouco do trabalho das santas casas, dos hospitais filantrópicos, da importância que isso tem para os municípios de médio porte e de pequeno porte. Muitas vezes, a única porta aberta para quem não tem plano de saúde é a Santa Casa, é o hospital filantrópico. O presidente sancionou e esse recurso já foi disponibilizado, inclusive o recurso aí para o Hospital Carlos Fernando Malzone, que é um hospital referência. O Marquesan, que é o presidente, que faz um excelente trabalho, de muita seriedade. Eu faço questão de visitar sempre aí, porque eu sou parceiro do hospital. Várias emendas, várias gestões para ajudar o hospital e sei que cada centavo ali é muito bem utilizado. Aqui o nosso caso, deputado, vai além desse de ter a opção de um hospital particular ou não. É verdade que nós somos uma Santa Casa de Misericórdia, sabemos que a situação das Santas Casas é bem pior, né? Nós somos um hospital filantrópico que sempre foi levado muito a sério, por isso mesmo com as suas finanças sempre saneadas e sempre crescendo aí, cresceu muito nos últimos anos, isso também é fato. Mas aqui a nossa opção é só esta mesmo, é o Hospital Carlos Fernando Malzone. Nem temos uma situação. Para lá vão planos particulares, SUS, vai tudo num único lugar. E que anteontem, por exemplo, teve, e mesmo dias antes, deputado, 100% de ocupação dos seus leitos.
né? A gente ficou pensando aqui que esse dinheiro aí, que já veio, já poderia ou agora pode ser providencial, quem sabe, para que o município dote e há prédios ali nas proximidades do hospital, leitos auxiliares, leitos de suporte, porque o hospital está respondendo por toda e qualquer demanda. E é o único lugar para onde as pessoas vão acorrer aí nesse momento. Então, por isso, inclusive, que a gente queria saber se a prefeitura já tem em mãos parte desse valor, e pelo que vejo agora se completaria algo próximo aí de 5 milhões, pode ser muito bem o valor que se precisa para rapidamente fazer aquilo que eu teria feito antes, inclusive, de dotar essa suplementação de leitos aí, porque a situação nós estamos assim, deputado. Num dia estamos com 100%, já que 15 ou 16 desses leitos destinados ocupados, segundo o Dr. César Minerdi, significa 100% de ocupação dos leitos dedicados à Covid. Quando não, esvaziam 2 porque faleceram 2, ficam 13. No dia seguinte volta para 15, completo 100%. Nós estamos à beira do colapso. E a conclusão não é minha, é das próprias, captada das entrevistas que eu faço aqui. Então, por isso que a gente tinha uma certa brevidade em ouvi-lo, porque a demanda está realmente apertando, a população começou a questionar esses valores todos anunciados, e pelo que vejo o governo federal está fazendo seus repasses aí devidamente como anunciado, e como foi dito pelo senhor no dia que foi aprovado lá, mas restava saber se de fato o dinheiro está disponibilizado, e a gente vê que sim, para o enfrentamento aí da demanda mais cara, que até então o município, claro, todos os municípios estão com dificuldade, a prefeitura poder dizer, olha, eu não tenho dinheiro para isso. Embora aquela prerrogativa lá da dispensa de licitações autorizada, uma série de coisas que poderia ser utilizado. Mas enfim, dinheiro não tem, agora tem. O dinheiro está aí e a gente queria saber de uma fonte mais exata, e o senhor é uma delas, né? Exatamente para poder o munícipe saber, olha, vamos começar a pensar em alguma alternativa um pouco mais eficaz agora, que o dinheiro está na conta da prefeitura. Por isso a entrevista, inclusive, com o senhor, entre outras razões ali, e depois aquela emenda individual de 200 mil, eu fiquei sem entender que o senhor fez. É para o hospital ou para a prefeitura? Apenas para distinguir as coisas, deputado. É para o hospital. O hospital também. Nós conseguimos aquele R$1 milhão que foi pago dia 12/12 de 2019, do ano passado. Importante salientar, quer dizer, nós não estamos fazendo só esse esforço para o enfrentamento da pandemia, a gente já tem um trabalho com o hospital bastante antigo, conseguimos o credenciamento dos leitos de UTI neonatal, enfim, quer dizer, eu sou um admirador, sou parceiro realmente dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas. Nós conseguimos agora mais R$200 mil para o hospital e esse recurso que veio aí não pela prefeitura, mas pelo Fundo Estadual de Saúde. O governo federal manda para o Estado manda para o hospital. Dessa questão ainda, deputado, há alguma informação que seja importante que o senhor tenha e que talvez não tenha perguntado? Não, essa preocupação com os leitos de UTI é uma preocupação muito válida. A gente sabe que não é simples habilitar um leito de UTI, mas nós estamos garantindo pelo menos os recursos para que o hospital possa trabalhar de maneira intensa, possa cumprir as suas obrigações. É o que você falou. O hospital filantrópico depende de uma boa gestão, e Matão, graças a Deus, tem uma boa gestão. Eu, a cada vez que visito o hospital, eu vejo que está mais organizado, está mais bonito, está mais cuidado, os profissionais de saúde estão lá, diferente de outras cidades que passam por grandes dificuldades. Ribeirão Preto, por exemplo, chegou a 100% de ocupação nos leitos de UTI, caiu para 92%, mas também fica uma preocupação, porque nós sabemos que essa pandemia, a gente trabalha um pouco com o que é imprevisível. Muitos falavam que seria uma gripe mais simples, que passaria rapidamente. Nós votamos aquele auxílio emergencial, que foi fundamental para dar um mínimo de dignidade para as pessoas, de R$600 para os autônomos, para os
que, na verdade, são invisíveis para os governos. 64 milhões de brasileiros receberam. Nós imaginávamos esperada em 3 meses, votamos para 3 meses. Inclusive, uma discussão inicial era R$ 200 que o governo mandou, nós brigamos para que fosse pelo menos 500, depois o próprio presidente Bolsonaro fez o entendimento de R$ 600. Nós fizemos um trabalho forte com os membros do MDB, que eu presido nacionalmente, para que pudesse ser estendido por mais 2 meses, porque, infelizmente, vai demorar para a gente voltar à normalidade. Enquanto a gente não voltar, nós precisamos garantir minimamente condições para a população, e R$ 600 dá para alimentar, dá para a família ter uma atenção mínima nas suas necessidades. O governo federal foi sensível, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente. Tem mais 2 meses, então é uma ação que também faz a diferença. O nível de atividade econômica não caiu tanto no Brasil, porque nós já tivemos as 3 parcelas e vamos ter mais 2 parcelas. É o que você falou. Agora nós temos que cuidar do pós-pandemia, porque os efeitos, primeiro agora na vida das pessoas, que é o principal. Você imagina mais de 70 mil mortos no Brasil. Isso é muito triste, isso é uma tragédia. É a maior tragédia dos últimos 100 anos. Mas também temos que cuidar depois da questão econômica, da questão do que essa pandemia vai fazer com a nossa economia, gerando mais pobreza, mais desigualdade, mais desempregados. Então, nós precisamos ter um olhar lá para frente para poder fazer a diferença e votar aquilo que for importante para o Brasil. Olha, nós falamos aqui, supondo que a segunda parcela seria do mesmo valor da primeira, 2 milhões e pouco, mas eu tenho uma outra informação do Ministério da Saúde que publicou no Diário Oficial da última quarta-feira, dia 1º, a portaria 1666, que dispõe sobre transferência de recursos para estados, Distrito Federal e municípios no enfrentamento ao coronavírus. E aí, na parte que compete a Matão, desta vez, ele fala aqui num valor de 1.771.000. Pode ser que a segunda parcela seja desse valor e as parcelas não tenham valores similares, entendeu? Só para mas essa portaria é uma outra portaria também de um recurso para o enfrentamento do Covid. Esses R$ 200 mil que já foram empenhados, fazem parte disso. De empenho aqui já a indicação que eu fiz, e esse seria um teto que Matão pode receber. Entendi. Nós vamos agora trabalhar com o governo federal para que outros recursos dentro desse teto possa ser enviado para Matão. Desse valor, 200 mil, que foi indicação minha como parlamentar, já foram empenhados, deve estar sendo disponibilizado, acredito eu que essa semana, e depois nós vamos brigar para que outros recursos dentro deste teto possa ser destinado. Agora está clareando as coisas aqui, que vem tanto release, né? E aí, eu fiquei aqui por muitas vezes aqui com o Alisson lá sem entender direito, mas escuta, o que é esse valor aqui? Eu tenho uma outra aqui de um valor de 1.700, agora eu entendi, desse 1.700 é que derivou, que resultou essa outra parte de 200 mil aqui, que foi tua indicação. Agora eu estou entendendo aqui, porque vão cruzando os comunicados e tudo, e a gente vai, da onde veio isso aqui? Isso é parte do quê? Então, vamos continuar imaginando que a segunda parcela também seja de 2 milhões e pouco, já da primeira que o município recebeu, hoje estaria recebendo já a segunda. Os 200 mil é a emenda individual do Baleia aqui, relativa a esse outro aqui, a 1666, deixa eu ver o número dela, 666/2020, né? E pronto, agora parece que clareou, dá pra gente saber valores, a origem e destino direitinho de cada destinação dessa aí, né? Já facilita o entendimento. Deputado, sei que o senhor tem compromisso, eu acho muito deselegante marcar uma entrevista com qualquer que seja o entrevistado e não ser fiel à pauta estabelecida que motivou a entrevista. Agora, convenha que eu também não o tenho aqui com tanta facilidade, dadas as suas atribuições e também o noticiário nosso todo aqui, com tanta... se eu não fizesse essa pergunta, o ouvinte vai dizer, poxa, que entrevistador é esse?
que perdeu a chance nesse momento pré-eleitoral e não perguntou. Eu não perguntaria por achar deselegante, mas não posso perder a chance, dada a oportunidade que talvez não seja tão fácil nos próximos dias. Daí, se o senhor me permitir, eu queria saber como é que o senhor tem acompanhado aqui o MDB, que é o seu partido, que está se organizando, pelo que nós sabemos nos bastidores aí, para formar pelo menos uma base parlamentar, uma base de vereadores forte, eu noto isso, mas que poderá se associar a alguma candidatura majoritária. E o senhor, evidentemente, está encabeçando todo esse propósito aqui. Qual é a avaliação que o senhor faz do seu partido aqui, pela escolha que ele fez e também em relação ao processo eleitoral local que vem por aí? Olha, primeiro dizer que eu estou muito feliz com o fortalecimento do movimento democrático brasileiro aí em Matão. Depois que o Marquinhos Galli assumiu a presidência do partido, eu vi que o partido tem uma nova força, uma nova vida em Matão. Tanto é que trouxe vereadores, tem o vereador Nau, vereador Joninhas, vereadora Ana Mondini, o Diego Japonês, que é o presidente da nossa juventude. Se eu não mando um abraço pro Diego Japonês, eu tô frito, viu? Ele tá sempre com a gente, tá sempre trabalhando, está sempre empenhado também em ajudar a cidade. Eu vejo que o MDB ele cresceu muito, não há uma definição ainda do que vai fazer para prefeito. Agora, o Marquinhos Galli e a equipe que ele formou do MDB tem total liberdade para fazer aquilo que entender que é o melhor para Matão. Aí não tem interferência do Baleia, não tem interferência de outros deputados ou de ninguém. Eu acho que quando a gente tem um partido forte, e o MDB é municipalista, nós temos essa tradição de lutar pelo município, nós também temos que dar independência para que os agentes políticos locais possam fazer as suas análises para verificar qual o melhor caminho. E o caminho que eles escolherem terá o nosso apoio, porque eu tenho certeza, pelo compromisso que eles têm com o Matão, que eles vão fazer a escolha mais correta, mais certa, para que Matão possa crescer, possa se desenvolver. Matão é polo regional e não pode ficar para trás das outras cidades. Até mesmo se no plano local aqui o partido oferecer um vice para o Adalto Scardoelli do PT, que é uma das possibilidades ditas dos bastidores? Nós não colocamos nenhum tipo de barreira. Nós não temos nenhuma dificuldade de entender que cada município tem as suas peculiaridades. Eu não conversei com o Marquinhos Galli ainda sobre as alternativas, eu não sei ainda quem são os candidatos que se colocaram como pré-candidatos a prefeito, não sei quem está apto ou não está apto a disputar a cadeira de total confiança que não só o Marquinhos, ele não vai fazer isso sozinho, ele também tem uma forma democrática de gerir o partido. Nós fizemos, há 15 dias atrás, uma reunião com mais de 50 filiados do MDB, pré-candidatos a vereador, vereadora, no município, com os núcleos MDB Mulher, Juventude, Diversidade, Trabalhista, Socioambiental, Afro, enfim, nós temos todos esses núcleos. Fizemos uma reunião pelo Zoom que foi muito forte, foi muito gratificante. Ali eu vi realmente que o MDB está voltando às origens aí em Matão. O MDB sempre teve uma história muito bonita aí. Lembro do saudoso Jaime Gimenez, que eu fui companheiro em várias jornadas, e fico feliz de ver que o MDB voltou a ter vida e força em Matão. Espero que essa força possa ajudar na eleição, mas principalmente fazer com que a gente possa ajudar ainda mais Matão aqui em Brasília como deputado federal para tirar do papel projetos que também possam ajudar a cidade.
Ok. Aqui no âmbito local, evidentemente, a gente percebe nitidamente que o partido está criando uma base forte, que pretende fazer uma Câmara forte, né? Preencher lá várias cadeiras, parece que esse é o propósito primordial, mas não está fechado as conversas. E agora o momento de conversa, e aparecem esses nomes, uns dizem o Ivan Serigato estaria conversando, ou não, enfim, o Adalto, enfim, outros candidatos aí com os quais aí o MDB aqui tem essa facilidade, estariam conversando, mas olha, não significa que é este ou aquele, conversar é do momento eleitoral agora, né? E isso naturalmente repercute nos bastidores, a gente vai captando aqui, e de certo a gente sabe que o MDB aqui vai procurar fazer uma base parlamentar forte lá na Câmara, mas para prefeito realmente não tem nada definido, se é que finalmente depois vai apoiar alguém. Bom, mas aí eu pergunto, o mesmo MDB que sempre se notabilizou por preencher muitas cadeiras parlamentares federais nos estados e tudo, e agora repete isto aqui, não historicamente, porque aqui já tivemos prefeitos, enfim, deputados e tudo mais, pelo partido, né? Daí a minha pergunta, na região inteira nossa, nos demais municípios, a orientação tem sido esta, de uma base parlamentar forte, depois vamos ver na majoritária? Ou é porque aqui, dentro das fileiras aí do MDB, não tem um nome certo para ganhar para prefeito, então vamos criar uma base para depois pleitear isso? O que é que esse MDB está pensando nesse caso? Cada cidade tem uma realidade. Como o nosso time aí, ele é mais recente, o MDB teve uma história bonita lá atrás, mas acabou se perdendo, diminuindo, perdendo importância em Matão. E com o Marquinhos Galli a gente começou uma nova vida, nós priorizamos esta base parlamentar. Claro que o MDB tem nos seus quadros bons nomes, eu acredito até que o Marquinhos Galli seria um excelente candidato a prefeito. Temos outros nomes importantes no partido, mas a prioridade hoje do MDB aí seria uma base parlamentar, eleger vereadores para que os vereadores possam ajudar o município, até como você falou, indicando a vice de algum dos candidatos. Agora, na região, nós temos muitos candidatos a prefeito, por exemplo, Araraquara, a cidade vizinha, nós provavelmente teremos o Marcelo Barbieri como candidato a prefeito, liderando uma coalizão de vários partidos para enfrentar a eleição. Temos candidato a vice-prefeito em outras cidades, candidatos a prefeitos em mais um número significativo de cidades. Aí depende muito da formação do MDB em cada um desses municípios. Deputado, muitíssimo obrigado por esses minutos que o senhor dedicou aqui a gente. Sei que o senhor tem compromisso aí do lado já para abrir a sua pauta de hoje. Pela dedicação desses minutos, muito obrigado. E muito obrigado, sobretudo, porque agora eu tenho aqui uma informação bem baseada, que eu não tinha antes, que eu não recebi oficialmente, da destinação, do que já chegou, daquilo que está sendo enviado, de modo a atender ao ouvinte, porque na verdade o senhor está falando agora porque alguns ouvintes questionaram, cadê os 9 milhões? Bom, vamos saber na fonte. E aí de Brasília vem a informação do senhor. Agora o povo já sabe, as pessoas que perguntaram tiveram a devida resposta de como está sendo feito esse encaminhamento. Também pelas demais informações, agradeço. Muito obrigado ao senhor e um bom dia, deputado. Bom dia, muito obrigado, um abraço para você, obrigado pela oportunidade de prestar contas. Acho que é importante a população saber onde está sendo empregado esse recurso, é importante cobrar, é importante acompanhar e espero que cada centavo desse recurso se reverta em bom atendimento à população, é o que todos nós esperamos. Um abraço também ao Júlio e a todos aí da rádio. Muito obrigado por ele e também por nós aqui, pela equipe, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor e um bom dia, deputado. Falei então com o deputado federal Baleia Rossi.